Eclesiastes, capítulo 10. Hoje, dia 1º de maio, é o dia que as pessoas falam de trabalho, né? É o famoso dia. É dia do trabalhador ou do trabalho? Assim foi uma confusão isso. Diz que é o dia do trabalho, né? Então não tem por que parar, né? As pessoas falam, era para estar trabalhando. É o dia do trabalho. Como é o dia do trabalho, ninguém trabalha. É dia de estar trabalhando. Esse é o dia dele. Que seja valorizado o trabalho. O ser humano é confuso, né? É o dia do trabalho, é o cara para de trabalhar. Tá bom, deixa o povo curtir o feriado deles. Domingo, feriado. Mas eu fiquei pensando aqui, né, sobre trabalho. Todo mundo trabalha visando ter um ganho. E alguns até trabalham demais, visando se dar bem na vida, melhorar a sua vida, realizar um sonho de uma casa própria, um sonho de uma condição melhor de vida. E na verdade todo mundo precisa trabalhar para viver. Mas há pessoas que estão trabalhando demais e obtendo pouco resultado. Pouco resultado. Tem gente que está em 2 empregos. Realmente com os salários que estão aí e como as coisas de uns dias desses para cá aumentaram muito, está difícil de viver com esses baixos salários. Então, a pessoa corre às vezes a trabalhar até demais. Mas a palavra de Deus diz que não adianta o homem levantar-se, dormir tarde e levantar cedo demais, não ter tempo para nada, porque diz que Deus, Ele dá o pão aos seus amados, quer dizer, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. A Bíblia não apoia preguiça, comodismo, que é a palavra de Deus diz que trabalhai com vossas próprias mãos para que nada venha vos faltar. Então, é notório que a Bíblia nos aconselha a trabalhar e até ser diligente no que você faz. Também está escrito na Bíblia para a gente comer do suor do nosso rosto. Então, tudo nos leva a trabalho, né? Mas não de uma forma exagerada, em que a pessoa não tenha às vezes nem tempo para buscar a Deus, que é o que muitos estão nesse engano, e isso vai ser um preço muito alto depois, futuramente. Até porque Jesus, quando Ele falou da sua volta, Ele disse que seria como nos tempos de Noé, que o dilúvio veio e destruiu todo mundo. E Jesus, Ele falou assim: olha, os homens estavam casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, e não perceberam. De repente veio. Eles estavam preparados para o dilúvio e morreram. Sobrou ali só 7 almas. A mesma coisa, Jesus disse que é a volta dele. A maioria das pessoas não estão ocupadas, e muitas em coisas lícitas, porque ele não falou em coisas, ele não citou os pecados. Ele falou coisas lícitas. Casar e dar-se em casamento. Não é pecado casar. É até instituído por Deus o casamento. Não é pecado comer. Mas
a pessoa tem que fazer essas coisas sem negligenciar o seu tempo de qualidade, é tempo de qualidade, de buscar a Deus. Porque não adianta nos enganarmos e dizer, não, eu vou viver com Deus de qualquer maneira, de vez em quando, não, de vez em quando eu vou dormir lá, eu digo 2 palavras para Deus e tá bom. Não tá. Nós temos que ter comunhão, intimidade, nós temos que aprender de Deus. E a ausência de nós gastarmos tempo diante de Deus, de nós trabalharmos nossa vida com Deus, é que nos deixa vazios, improdutivos, sem fé e vencidos, muitas das vezes pelas tentações, outras às vezes vencidos pelos problemas que surgem. Essa palavra veio hoje para te orar, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, que diz assim: se estiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é proveitosa. Para quê, gente? Alguém está lendo? Para quê? Como está na sua tradução? Dirigir. Essa é a tradução do celular. Sempre tem uma diferença para a Bíblia impressa. Mas alguém está o que na sua tradução? Fala mais alto. Resolver problemas. A sabedoria é proveitosa para resolver problemas. Resolver problemas. Esse ponto que eu quero. Irmãos, quem não tem problemas, levanta a mão. Nem vou levantar. Quem não tem problemas e gostaria de ser resolvido? Quem não enfrenta problemas na vida e gostaria de ser resolvido? Todos nós. Eclesiastes é depois de Provérbios. Você abre a Bíblia no meio, Salmos, depois Provérbios, depois Eclesiastes. Então, quem não tem problemas para ser resolvido? Mas tem uma forma de resolvê-los. Como é que se resolve problemas? Alguns nós resolvemos com a orientação certa, com sabedoria, que quem tenha a capacidade nos ensina. Outros nós nem podemos resolver, mas nós resolvemos ele encontrando a pessoa certa que possa resolvê-los. E não tem pessoa mais certa do que Deus. E esse pode resolver qualquer problema que você enfrenta. Mas, para resolvermos isso, primeiro nós temos que ter sabedoria de aprender a buscar a Deus. Andar com Deus, para que Ele esteja conosco. Por exemplo, vamos pegar um problema na Bíblia, que era sem solução. Todos nós conhecemos. Jesus estava com uma multidão num lugar deserto. Já era tarde, os discípulos chegaram para Jesus, eles viram o tamanho do problema que estava ali. Uma multidão num lugar onde não tinha comida. E Jesus pregando para aquele povo, e Jesus falando com aquele povo. E os discípulos começaram a se preocupar com o povo.
E eles disseram: puxa, mas esse povo é muita gente. Nós não arrumamos comida para esse povo, daqui a pouco esse povo está com fome. E se eles ficarem com muita fome nesse lugar e não tem comida por perto, até para eles chegarem num lugar e encontrar comida depois que eles estiverem desfalecendo, vai ser difícil. Aí eles foram até Jesus e disseram: Senhor, despede esse povo, manda eles embora, eles vão procurar comida, ó, já está tarde. E por aqui não tem comida. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, mas não é necessário não, manda eles embora não. Organiza eles, manda eles sentar e vocês mesmos vão alimentá-los. Isso deve ter dado um nó no cérebro dos discípulos, de olhar assim um para o outro e dizer: como? Aí um deles disse: Senhor, você sabe o que nós temos aqui? Tem aí um garoto, não é nem nosso, mas é um garoto, 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: então me traz aqui, traz isso aqui. Aí Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, apresentou o Pai, deu graças. Pai, eu te dou graça porque eu tenho isso aqui. Eu tenho essa multidão aqui. Não te dou graça porque aqui tem 5 pães e 2 peixes. E eu sei que o Senhor vai aumentar isso aqui e vai fazer com que todos se alimentem. Eu vou abençoar. Com a tua bênção, isso aqui vai se tornar um caminhão de pão. Não tinha caminhão na época, né? E ele abençoa e diz: agora divide com esse povo. E alimentou. Problema resolvido. Quem resolveu aquele problema ali? Deus, o próprio Deus. Jesus estava aqui como homem Jesus, por ele mesmo não poderia, tinha que ser o Pai. Então ele clama o Pai, nos deixando uma lição, que se nós estivermos em comunhão com o Pai, em intimidade com o Pai, nós podemos resolver problemas com a sabedoria que aprendemos de Deus, de buscar nele em oração. Por isso que lá em Filipenses 4, a Bíblia diz que ninguém deve andar ansioso, inquieto por coisa alguma, mas antes que tudo, todas as suas petições sejam conhecidas, quer dizer, sejam levadas a Deus em oração, em súplicas. Você precisa de água, suplica a Deus, a favor dele, ora a ele, busca, e também em ação de graças. Então, se estiver cego o machado entra aqui, lógico que ele usou aqui uma linguagem, uma alegoria, né? Uma comparação de um machado na mão de um lenhador. Ele diz: se o lenhador, a pessoa que vai usar o machado, ele não afiar o machado, ele não gastar tempo afiando o machado, o que vai acontecer? Para ele cortar, derrubar uma árvore, ele vai pôr mais força. E à medida que ele vai colocando mais força, ele também vai se desgastando mais. O que é isso? Que para resolver os problemas, a gente pode gastar muita energia se a gente não afiar o nosso machado, se a gente não cuidar. O machado aqui, vamos colocar, que é a nossa vida espiritual. Se a gente não cuidar dela,
Aí para a gente conseguir as coisas é mais difícil. Aí aquele versículo que eu citei lá atrás, está em Salmos, que diz que não adianta você levantar cedo, dormir tarde e levantar cedo, porque Deus dá o pão aos seus amados. Tem uma tradução que diz: Deus dá enquanto dorme. Isso quer dizer o quê? Que tem pessoas que para conseguir as coisas, ou às vezes para conseguir sobreviver, está nem conseguindo muita coisa, está apenas conseguindo sobreviver. Ela tem trabalhado demais, ela tem se esforçado demais. Mas por que isto tem acontecido? Porque o machado dela não está afiado. Sua vida espiritual não está afiada na palavra de Deus. Ela não está entendendo o que Deus tem para ela. Aí para ela conquistar algo, ela tem que se matar. Porque o seu trabalho não está rendendo o que deveria, porque está faltando a bênção de Deus. Quando um povo ou uma pessoa, ela está andando desligada das coisas de Deus, sem a direção de Deus, ela conquista as coisas sem a bênção de Deus. E às vezes o que ela tinha que conquistar com Deus torna-se mais difícil. Se você abrir lá eu vou voltar para cá, mas se você abrir lá no livro de Ageu, o povo de Israel, eles passaram o tempo na Babilônia como cativos. E quando eles voltaram da Babilônia, a cidade deles, que era Jerusalém, que foi destruída há 70 anos atrás, e o rei da Babilônia levou o povo, a maioria do povo, como escravos, e deixou ali naquela cidade apenas alguns povos pobres, que não podiam reconstruir a cidade, e a cidade ficou em 70 anos de desprezo, a ponto que quando Neemias voltou, ele até ficou triste, e ele disse: eu tenho que reconstruir essa cidade. E o povo começaram a reconstruir a cidade, e chegou um momento que eles conseguiram reconstruir casas, muros da cidade, e começaram a se reorganizar como uma cidade, como um povo, trabalhando. Mas naquela luta para reconstruir tudo e reconstruir as suas vidas, sua terra, eles se ocuparam muito nas suas coisas, e eles foram deixando as coisas de Deus de lado, eles foram deixando o templo de lado, eles foram deixando sua comunhão de lado, que estavam muito ocupados em plantar, em preparar a terra, em colher, em reconstruir a casa que está deles, que estava caída. Isso complicou, porque eles começaram a trabalharem bastante, mas sem a bênção de Deus. Isso fez toda a diferença. E o livro de Ageu, que é um livro bem pequeno, mas Deus fala com aquele povo. No capítulo 1 ele diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, era o 6º mês e o primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote.
Deixa eu só dar uma explicação aqui, dois nomes, duas pessoas aqui que estavam ali como cabeça do povo. Zorobabel estava como governador, tomou a condição de governante. E Josué, que não é aquele Josué que nós conhecemos, profeta, mas aqui é Josué do tempo do cativeiro, depois do cativeiro, que era o sumo sacerdote. É a volta deles do cativeiro. Israel pecou e por causa disso foi levado para a Babilônia, onde ficou 70 anos no cativeiro. Aqui estão voltando. Então vem aqui a palavra de Deus através do ministério do profeta Ageu para os cabeças do povo. E olha o que ele diz, versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, ou dependendo da tradução, estucadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. O povo voltaram, começaram a reconstruir cidade, reconstruir suas vidas, e eles se viram muito ocupados em reconstruir suas casas, cuidar para ter a casa da forma que ele queria, cuidando dos seus campos, semeando muito. Só que no final o resultado era, eles colhiam pouco. Semeava muito. Para você semear muito, então você também preparou muita terra e colhia pouco, preparando sua casa. E a casa de Deus estava deserta. Por quê? Eles diziam, eles até colocaram no coração: nós vamos cuidar da casa de Deus, que era o templo que também tinha sido destruído, mas ainda não é tempo da gente cuidar. E eles disseram: por quê? Porque agora a gente precisamos cuidar primeiro da nossa casa. Nós precisamos primeiro nos edificar, nos organizar, nossa casa, nossos campos, nossa família, nosso trabalho. E quando tudo estiver bem, a gente cuida da casa de Deus. Irmão, tem gente que está assim. A casa de Deus ali representava um templo de Jerusalém que tinha sido destruído, e que Deus disse: tem que restaurar. Foi construído por Salomão, que era um povo que se reunia. Mas a Bíblia hoje diz que nós somos morada do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, nós somos a habitação do Espírito de Deus. Só que às vezes nós estamos tão ocupados em cuidar das coisas materiais, daquilo que nós julgamos necessário materialmente, que nós não estamos cuidando em edificar esse templo para a morada do Espírito Santo, que é o nosso coração rendido a Deus, que é o nosso coração refeito em Deus. Não estamos cuidando do lado espiritual. Como eu disse, há pessoas que estão trabalhando tanto para ter bens materiais. Outras, volta a dizer, está trabalhando muito, não é nem para ter, é para sobreviver.
que não está cuidando da sua vida espiritual. Quase não ora, quase não lê a Bíblia, quase não vem à igreja, quase não busca a Deus. E se perguntar, a pessoa diz, faz o convite, vamos orar, vamos buscar, vamos estar na quarta orando pela família, vamos estar na sexta orando pela cura, vamos estar no domingo buscando a Deus. Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, a correria é demais. Porque eu tenho que cuidar de família, eu tenho que cuidar de trabalho, porque a coisa não está fácil. Porque eu tenho que ter um emprego a mais, porque o salário está rebaixado. Tem gente que está recebendo salário no saco furado. Era o povo de Israel aqui. Deus disse, vocês estão recebendo salário no saco furado. O que você ganha, você nem percebe, você nem vê, nem desfruta. Some. O que é você colocar uma coisa no saco furado? Você coloca e ele derrama. E tudo por quê? No versículo 7, Deus diz assim: considera, assim diz o Senhor do Exército, considerai vossos caminhos. Aí Deus diz, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A casa que ele está falando aqui era o templo, que eles tinham abandonado. Vamos trazer isso para a nossa vida. A casa que nós temos que edificar hoje é um coração que conheça a Deus, que se renda a Deus, um coração voltado a Deus, que tem que ser edificado, porque o nosso coração, como ele está, nunca vai ser morada para Deus, se ele estiver ensinado por esse mundo pecador. E nós fomos formados por esse mundo pecador. Então nós precisamos construir no nosso coração uma casa para Deus, uma habitação para o Espírito de Deus, para que Ele habite verdadeiramente em nós. Como é que o Espírito Santo pode habitar no meu coração se o meu coração estiver cheio das coisas do mundo, da alegria do mundo, do prazer do mundo? Meu prazer não é orar, meu prazer não é ler a Bíblia, meu prazer não é os mandamentos de Deus, meu prazer, vamos dizer, é o que o mundo oferece. E quantos cristãos não estão assim? Quantos cristãos aqui, vamos dizer, aqui de Machado, teve festa onde? Você pode ter certeza que tinha muitos cristãos que teve lá naquela festa, mas que não tem prazer de vir à igreja, que não tem prazer de orar, que não tem prazer de ler a Bíblia, mas teve prazer de ir lá ver a novidade, teve prazer de se alegrar lá com o que o mundo ofereceu. Onde o Espírito Santo vai habitar nisso? Que casa essa pessoa tem para Deus? Que casa ela construiu para Deus? Tem construído? Então diz, subir ao monte e trazer madeira. Subir ao monte aqui significa você subir em oração, você construir sua vida na vida de oração e na palavra. Subir ao monte, trazer madeira e edificai a casa. Aí Deus disse, Deus quer olhar no meu coração, que tiver edificado nele, Ele se alegrar. Ele quer olhar para você e ver o que você edificou dentro de você. Isso é uma pergunta para mim responder para mim, para você responder para você. O que nós temos edificado no nosso coração? É casa para Deus, habitação para Deus? Ou nosso coração está edificado, cheio de coisas desse mundo? Às vezes coisas até lícitas, mas que tem tomado o lugar de uma adoração a Deus. Como você vem para a igreja? Desejoso, prazeroso?
ou apenas por obrigação. Eu vou na igreja hoje. Que obrigação, né? Eu sou crente. Tem até quem diz, não, eu vou na igreja hoje porque a luta está grande, eu preciso ver se muda alguma coisa. Como nós temos subido ao monte? Na hora de orar, na hora de adorar. Será que é um coração alegre, prazeroso? Porque o primeiro mandamento, ele é bem claro, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Será que nós temos amado a Deus dessa forma? Será que até na hora que nós vamos orar, nós vamos com aquele prazer de orar, com aquele prazer de buscar a Deus? Será que quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, saímos de casa com aquele prazer de adorar a Deus, com aquele prazer de estar na presença dEle? Ou será que quando o mundo prepara uma festa, muitos que são de Deus não sentem mais prazer naquela festa? Porque tem novidade, porque tem isso, porque tem aquilo. Às vezes até na festa mesmo, do aniversário de alguém, dá mais prazer do que em culto. Então, aqui esse povo estava muito ocupado, tentando resolver a vida, e estava alegre em construir suas casas, mas a casa de Deus fica para depois. Às vezes a gente deixa o nosso cuidado com a nossa vida espiritual para depois, para quando tiver tempo, para quando sobrar tempo. A gente tem tempo de correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos. A gente não tem prazer de correr atrás da nossa comunhão com Deus, da nossa vida de oração, da nossa leitura bíblica, de nos reunirmos para cultuar a Deus. Aí ele diz assim: esperaste o muito, mas eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Então vocês trabalharam, lutaram e esperaram um bom resultado, ter muito naquele trabalho. Ele diz, mas quando vocês viram a colheita foi tão pouco. Irmão, tem gente que está trabalhando tanto, lutando tanto, tem gente que fez curso para isso, curso para aquilo, estudou para aquilo, estudou para aquilo, está trabalhando, arruma emprego aqui, ali, luta, corre, e quando olha o resultado, puxa, foi tão pouco que eu trouxe. E o pouco que trouxe, Deus disse, eu ainda soprei. O sopro de Deus, imagina só, para bem longe de você, não teve resultado. Quer dizer, estava se esforçando demais, lutando demais, criando muitas perspectivas, mas o resultado não foi nada, porque estava sem a bênção de Deus. Mas não estava, a ausência da bênção de Deus, não é que Deus não queria abençoar, é justamente porque aquelas pessoas não estavam cuidando do mais importante, de ouvir a Deus, de atender a palavra de Deus, de se envolver com Deus. Ele está deixando as coisas de Deus para lá. E quantas vezes é assim que o ser humano anda? Não, depois eu cuido, depois eu vou à igreja, quando sobrar um tempo eu vou. Tem pessoas que têm assim, Cristo está assim, poxa, eu estou, mas nunca mais eu vi você na... olha, eu estou correndo tanto, mas quando sobrar um tempinho eu vou à igreja. Entenda bem, Deus é o Senhor Criador de todas as coisas, pode nos ajudar, mas Ele não vai receber resto, sobra, Ele não se agrada de sobra. Só que na maioria das vezes nós estamos querendo oferecer a sobra da adoração, a sobra do nosso tempo para adorar, a sobra do nosso tempo para vir à igreja, a sobra do nosso tempo para orar, a sobra do nosso tempo para ler a Bíblia, a sobra do nosso tempo, quando sobrar um tempinho,
Aí Deus diz assim, continua falando: esperaste muito e eis que veio ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com sopro. Aí Deus fala: por que causa eu fiz isso? Aí ele mesmo responde: diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Então, por que vocês não se importam de me buscar? Porque vocês não se importam de cuidar da vida espiritual? Porque vocês só estão se preocupando com as coisas de vocês, com as coisas materiais? E o meu lugar está deserto. Então, está complicado. Vocês também não têm bênçãos sobre o que vocês fazem. A minha casa está deserta. No coração da maioria dos que confessam Jesus, o coração é a casa deserta. Que a pessoa não preencheu ela, não encheu ela da palavra de Deus. Está deserto. Sem a palavra não tem como Deus habitar, porque ali tem coisas dele, ali tem coisas que não é dele. Aí ele diz: por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Então eles trabalhavam, lutavam, mas você tem que entender que a bênção vem dos céus. Mas para a bênção ser derramada, eu preciso estar em comunhão com Deus. Para isso eu preciso também estar ocupado nas coisas de Deus. Não é que eu não vou me ocupar nas minhas coisas, mas eu tenho que me ocupar também nas coisas de Deus. Aí Deus diz: e mandei vinha seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Meu irmão, todo o trabalho daquele povo estava sendo em vão, tudo pelo detalhe. Estavam muito ocupados. A Bíblia não diz aqui que estavam vivendo pecado, não, estavam muito ocupados, trabalhando, tentando reconstruir suas vidas, mas deixaram de reconstruir sua comunhão com Deus, sua intimidade com Deus. Então trabalhava muito, não tinha a bênção de Deus. Não tendo a bênção de Deus, o céu, é do céu que vem as bênçãos, reteu as bênçãos. E aí ele continua dizendo: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Sodac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceu à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro de Deus, do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho do espírito de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario, então aqui despertou no povo de ir à casa de Deus, de reconstruir, de buscar a Deus. E quando eles isso fizeram, o que aconteceu? No capítulo 2, o 7º mês, o 21º dia do mês, quer dizer, um mês depois, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, ou melhor, tinha falado lá no 2º mês, agora já estou no 7º, 5 meses depois, né? Veio a palavra dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, como a vedes agora? Não é esta como nada diante de vossos olhos, comparada com aquela?
Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Você veja que mudança, que transformação, quando o povo resolveu se ocupar nas coisas de Deus, quando o povo resolveu cuidar da casa de Deus. Deus disse: olha, agora eu sou convosco, eu tenho uma aliança com vocês e eu estou convosco, eu vou abençoar, eu vou trazer as riquezas das nações para esse lugar, eu vou trazer riquezas para vocês. Meu irmão, se o povo de Deus, se eles se ocuparem, gastarem tempo cuidando da sua casa, do seu coração, em oração, vindo à igreja, buscando a Deus, todo o povo reunido, porque tem que ser o sacerdote, tem que ser o governante, tem que ser todo o povo. Não adianta ficar em casa ligando para programas evangélicos, ora por mim aí, pastor, não vai adiantar. É todo o povo unido, cuidando da sua vida com Deus, cuidando da sua comunhão com Deus, cuidando do seu coração em Deus. Isso vai alegrar Deus, isso vai fazer, porque entenda bem, Deus disse: olha, eu fiz uma aliança com vocês, mas aquela aliança não estava valendo enquanto o povo estava distante de Deus, enquanto o povo estava cuidando só do seu lado material. Mas quando o povo se voltou para Deus, quando o povo se reuniu a buscar a Deus, a reconstruir a comunhão com Deus, a reconstruir a espiritualidade diante de Deus, aí Deus disse: agora eu vou trazer glória para esse lugar, agora os céus estão abertos para abençoar. Então o que eu quero, voltando a Eclesiastes, se o machado estiver cego, se a nossa comunhão com Deus estiver cega, não estiver funcionando, a gente vai colocar força para conquistar as coisas, e vamos nos cansar, e não vamos conquistar nada, e o pouco que conquistar vai ser com tanto esforço, que vai chegar um momento que você diz assim: eu estou cansado, eu estou estressado, eu não aguento mais, eu não sei mais o que faço. Mas se estiver em comunhão com Deus, se afiar esse machado, afiar quer dizer gastar tempo em oração, gastar tempo aprendendo de Deus, vai receber da sabedoria de Deus e vai resolver os problemas que não tem conseguido resolver. A sabedoria que Deus nos dá, ela é proveitosa para resolver problemas, mas para ter essa sabedoria eu tenho que gastar tempo na presença de Deus, eu tenho que gastar tempo em oração, eu tenho que gastar tempo lendo a Bíblia, eu tenho que gastar tempo vindo à igreja, buscando nos reunir. Nós temos que gastar tempo. Se nós não quisermos, nós vamos estar cuidando da nossa vida como lenhador com um machado cego tentando derrubar árvores. Ele vai até derrubar algumas árvores, mas ele vai ter que gastar mais força, e quando você gasta mais força, chega um momento que você desfalece, chegar um momento que você vai cansar. Mas se você estiver trabalhando com a sabedoria que Deus te dá, você vai com essa sabedoria, vai resolver problemas que eram completamente insolúveis, porque alguns você vai resolver com as próprias sabedorias que Deus te deu, outros você vai resolver, o próprio Deus vai resolver para você. Agora de manhã eu liguei a TV na rede, o missionário estava pregando a mensagem dele de hoje, de manhã. Eu assisti só um pouquinho, que eu disse para cá, né?
Na verdade, eu tinha descido para cá de madrugada, eu subi e depois assisti um pouquinho e voltei para cá. E eu fiquei ali ouvindo um pouco da mensagem dele. Ele estava pregando, ele falando a importância da gente segurar aquilo que Deus nos deu. A fé foi uma coisa que recebemos de Deus no dia que confessamos Jesus na nossa vida. Ele nos deu o dom de crer. A fé é dom de Deus. E nós temos que segurar ela. Porque se você não segurar, você vai perdê-la. Você vai perdê-la. A Bíblia diz para você segurar aquilo que você tem, para que não venha perder. Está pregando isso. E ele contou um caso que aconteceu com ele lá no passado. Ele ainda novinho de casamento, né? Ele surgiu uma doença na Dona Madalena, esposa dele, que debaixo do braço ficava todo cheio, acho, de caroço. Ele disse, às vezes até passava para ele. Mas aquilo vinha todo mês. E foi para o médico, fazia exame, e a médica chegou uma hora que chamou ele e disse assim, olha, senhor, vou ser franca com o senhor. Já fiz todo o exame e não sei o que o senhor tem. Sua esposa tem. Não sei. Eu vou dar uma injeção, uma vacina, sei lá, ele falou até o nome, que isso vai apazigar, não vai curar não. Mas quando eu der, vai sumir ali por um pouco, vai ter um pouco de distância, mas não vai curar, sempre vai ter que tomar, acho que todo mês tem que tomar aquilo ali. E ele disse que eu ia estar lá nos Estados Unidos pregando. Ele disse, naquela fé viva. E a Dona Madalena liga para ele quando ele termina a pregação e diz assim, olha, eu estou que não aguento nem fechar os braços, não tem como fechar. O negócio veio de novo, veio forte. E o missionário estava ali tão cheio, naquela fé, naquele envolvimento, aqueles dias ele estava ali pregando, envolvido naquela fé. Ele disse, naquela hora veio uma ira dentro dele, uma ira contra aquele mal. Ele disse que orou e disse assim, Deus, acabou, hoje é o último dia. Acabou isso da minha esposa. Ele disse, mas com aquela fé viva. Ele disse, eu estou a tantos 1000 quilômetros de distância, mas acabou. Que a partir de agora eu vou dar uma ordem e eu sei que vai funcionar, porque o Senhor me encheu de fé. E ele disse assim, diabo, você que está lá na minha esposa colocando aquela doença, você vai pegar aquela doença, aquele mal e vai sair dela agora. Acabou. Em nome de Jesus. E ele disse, fez assim e disse, e em mim também. Ele disse, às vezes dá em mim também. Ele disse que depois ligou para a esposa e disse, olha, acabou, hoje foi o último dia. Ele disse, naquele dia nunca mais. Aí estava brigando, ensinando a gente segurar o que nós temos, que é a nossa fé, que se nós não segurarmos, nós perdemos. Os dons de Deus são irrevogáveis, mas nós podemos desprezá-los e eles não funcionarem. E como é que nós perdemos? Perdendo nossa comunhão com Deus, relaxando na nossa comunhão com Deus, não amolando, não afiando o nosso machado de oração, de conhecimento da palavra. Vamos deixando a sabedoria da palavra de lado, vamos nos enchendo com as coisas do mundo, nos atraindo com as coisas do mundo. E eu não estou falando das coisas pecaminosas não, às vezes são as coisas lícitas mesmo, como no caso de Israel, estava trabalhando muito, e trabalhando
e muito preocupado em construir casas boas, em ter uma boa safra, em ter coisa em abundância, bens materiais, só que sem cuidar da vida espiritual, sem fé, sem comunhão com Deus, o que estava fazendo não estava acontecendo nada. Semeava muito, colhia pouco. E quem trabalha na agricultura, ou quem já trabalhou, quem tem algum conhecimento, sabe disso, que para a pessoa semear muito, ele também preparou um campo maior. Então ele trabalha muito. Mas a colheita era pouco, porque faltava a bênção de Deus. E por que faltava a bênção de Deus? Tinham a promessa de Deus, nós temos a promessa de Deus sobre nós. Ela é nossa. Nós temos promessa de cura, nós temos promessa de prosperidade, nós temos todo tipo de promessa de Deus sobre nós. Em Cristo foi nos dado tudo, mas de repente nada disso está funcionando. Então alguma coisa está errada, com Deus nada está errado. Às vezes é nosso trabalho, estamos muito ocupados às vezes em cuidar de família, em cuidar de vida profissional, em cuidar das coisas que nós almejamos nesse mundo, e não temos preparado uma casa para Deus, para o Espírito de Deus morar, que é o nosso coração. Nosso coração, não temos preparado uma casa para Deus habitar em nós. Como é que Deus habita em você? Como é que Deus habita em mim? A palavra dele habitando. Mas será que o nosso coração está cheio da palavra de Deus? Será que quando eu penso, quando eu paro, o meu coração está cheio da palavra? Será que na hora que surge um problema, uma dificuldade, a primeira coisa que vem é a palavra de Deus no meu coração? Ou é sentimentos de medo, pensamentos negativos? Meu Deus, agora está acontecendo isso, o que eu vou fazer? Porque isso. Meu Deus, eu sinto que eu estou meio ruim de saúde. E o fulano começou assim e morreu. Será que eu também não estou morrendo? Ou será que vem a palavra de Deus? Puxa, mas eu senti agora. Não, mas a palavra de Deus que eu estou curado. Eu creio nisso. Eu assumo isso, eu vou orar. A palavra de Deus diz que no nome de Jesus eu expulso o doente, eu curo o enfermo. Então eu vou me curar, vou orar aqui, esse mal vai ser desfeito. A palavra de Deus diz que Deus cura de toda enfermidade. Então eu vou orar, vou clamar e vou ser curado. Será que é a palavra de Deus? Será que até na hora que nós nos reunimos para vir à igreja, nós não vou orar porque hoje é dia, eu vou à casa de Deus, vou adorar a Deus, vou contemplar a Deus, vou sair dali cheio do Espírito Santo, vou dar meu louvor ao meu Deus? Não, vou lá na igreja que eu estou precisando de uma bênção, porque está faltando ali, está faltando ali. Hoje, quantas igrejas hoje, e não é errado não, é certo até orar por isso, mas quantas igrejas o pastor, para atrair mais gente para o culto, ele teve que dizer: eu vou fazer oração do trabalhador, para Deus abençoar o trabalho dele. E ele teve que fazer isso para atrair mais gente, porque teve pessoas que só foi o culto dele. E hoje, porque disse: realmente o pastor vai fazer uma oração pelo trabalhador, eu sou trabalhador e eu estou precisando de uma bênção aí. Mas se o pastor não tivesse colocado esse propósito, ele dizia: não tem nada na igreja hoje. Domingo eu vou, é Santa Ceia eu vou, mas hoje não tem nada não vou não. E tem, irmãos, nós estamos reunidos aqui no nome de quem? De Jesus. E ele diz: quando nós nos reunimos, ele está no nosso meio. Então nós temos a presença dele para adorarmos, para contemplar ele, para engrandecê-lo pela sua grandeza, pela sua bondade.
E se tivermos essa consciência, temos a palavra dele para aprender, que está sendo pregada aqui, para oferecer o nosso louvor, o nosso culto a ele, nossa adoração. E se assim o fizermos de todo o coração, seremos aceitos e seremos abençoados. Amém, Jesus? Mas qual é o nosso propósito? Então precisamos a cada dia afiar o nosso machado. Afiar em quê? A nossa vida espiritual. Orarmos mais, lermos mais a Bíblia, congregarmos mais, para nós recebermos a sabedoria de Deus, que essa sabedoria ela vai nos ajudar a resolver problemas. E eu pergunto mais uma vez: você tem problemas? Porque com sabedoria que Deus te dá, você tem como resolver. E às vezes a sabedoria de Deus que nós precisamos, a sabedoria para resolver problemas, é a sabedoria de crer, de saber usar o poder de Deus em oração. Como Jesus, que ficou sabendo que Lázaro estava doente, e Jesus não se preocupou, não saiu desesperado, correndo: meu Deus, Lázaro está doente, ele é meu amigo. Jesus era amigo de Lázaro, eu tenho que ir lá ajudar ele. Não, Jesus ficou tranquilo. Alguns dias depois, Jesus disse assim: ó, Lázaro está dormindo. Ele chamou os discípulos e disse: ó, Lázaro está dormindo, vamos lá que eu vou acordá-lo. O discípulo disse: poxa, se o cara está dormindo, o cara está bem, está tranquilo, descansado. Você já viu quando uma pessoa está doente? Você está com uma pessoa doente em casa, aí amanhece o dia, você pergunta para a pessoa: você dormiu bem? Não é isso? Quem não já fez isso? A pessoa às vezes fica: e aí, como foi sua noite? Dormiu bem? Porque você pensa, ele está doente, está com dor, ele não vai dormir bem. Mas se ele diz assim: não, eu dormi bem, aí você fica mais descansado. Então ele está melhor, dormiu bem, então não incomodou, a doença não incomodou tanto. Então quando Jesus disse: vamos acordar Lázaro, eu disse: não, então ele está bem, ele está dormindo. Está tão doente assim? Senhor, mas o que é que nós vamos ver lá? Estava até perseguindo lá. Se ele está dormindo, está bem. Jesus disse: não, mas eu estou falando que ele está dormindo. Mas deixa eu falar naquilo que vocês entendem. Ele morreu. Aí os discípulos tinham alertado: Senhora, a gente estava lá e tivemos que sair de lá porque queriam te matar. Porque Jesus tinha saído dali de perto daquela região porque queriam matá-lo. Ele tinha ido para outra. Aí quando Jesus disse: nós vamos lá, aí o Tomé disse: espera aí, a gente estava lá, os judeus queriam nos matar, aí nós viemos para cá, agora Lázaro morreu, e Jesus disse que a gente tem que ir para lá, então nós vamos para morrer. Então vamos morrer com Lázaro, né? Eu fiquei tentando entender tantas vezes isso aqui, o que Tomé estava dizendo. Ele está entendendo mesmo que Jesus está chamando ele para ir morrer lá, chegar lá e morrer. Bom, lá está morto, nós vamos para lá com ele, chegar lá todo mundo, na hora de chegar lá e todo mundo morrer. Mas depois eu entendi o porquê que Tomé disse: então nós vamos para morrer com Lázaro. É porque eles tinham saído dali, justamente daquele lugar, daquela região, porque tinha judeus que queriam matar Jesus, e Jesus deixou para lá e foi para outra região. Então ele disse: a gente vai chegar lá, vão matar a gente. Então quando Tomé fala assim: vamos morrer com Lázaro, não era uma boa vontade de morrer, era tipo assim, uma palavra de desencorajar. Então nós vamos morrer com Lázaro? Mas ele que manda: não vamos.
Mas aí quando Jesus chega lá, primeiro Jesus fala para os discípulos: olha, eu fico feliz, ele usou outras palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Eu fico feliz por vocês, de eu não estar lá durante essa doença. Por quê? Se Jesus tivesse, ele poderia curar ele de imediato. Mas Jesus sabia, ele tem que morrer. Porque eu vou fazer um milagre muito maior para os discípulos verem e crerem. E quando Jesus chegou, antes dele ressuscitar Lázaro, que ele disse assim: tira a pedra. E a irmã disse: não, Senhor, está fedendo, faz 4 dias que ele morreu. E Jesus disse assim: ó, eu te falei, se crês, verás a glória de Deus. Ela disse: tudo bem, eu creio. Aí Jesus olha para os céus e fala: Pai, eu sei que sempre me ouves. Mas Jesus está dizendo: mas eu não estou falando isso aqui em voz alta, porque eu preciso falar isso. Primeiro fala: Pai, graças te dou. Não estou fazendo essa oração aqui para ressuscitar Lázaro, porque eu preciso fazer isso aqui em voz alta. Eu estou falando para que esses que estão aqui vejam que eu estou falando com o Senhor, e que o Senhor vai fazer um milagre aqui, e eles percebam que o Senhor me enviou. Então ele ora para que o povo perceba que ele, clamando o Pai, tem solução para aquele problemão, que era a morte, ressuscitar o morto. E ele ressuscita. Sabedoria que nós aprendemos com Jesus. Sabedoria de andar em comunhão com o Pai, de entender o que o Pai possa fazer através dele. Essa sabedoria que nós precisamos gastar tempo, para aprender. Gastar tempo. Nós não vamos receber essa sabedoria de qualquer maneira, de entender as coisas de Deus, como funciona. Para encerrar, vamos a Provérbios capítulo 2, falando de sabedoria. Já sabemos que a sabedoria, ela te ensina a resolver problemas. Mas o que é necessário para nós adquirirmos sabedoria? Provérbios capítulo 2, ele diz assim, vou começar do 1, que ele diz: filho meu, se aceitarem as minhas palavras. Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos. 2 coisas nós precisamos: aceitar a palavra de Deus. Olha para mim, você tem aceitado a palavra de Deus? Examine se você tem aceitado a palavra dele. Se o teu coração tem aceitado a palavra de Deus. Eu também tenho que me examinar. Eu tenho aceitado a palavra de Deus? Ou eu ainda estou na igreja, mas andando nos meus preceitos, no que eu defendo como certo? Porque tem muita gente dentro da igreja que não aceita a palavra. Porque aceitar a palavra é aceitar todo o ensinamento dele. E tem umas coisas que é fácil de aceitar de imediato. É fácil aceitar, eu receber de bom grado quando diz que Deus me abençoa, quando diz eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. É fácil. Mas quando a palavra vem e pede para eu mudar a minha atitude, mudar a minha maneira de ser, de pensar, de agir, será que eu tenho aceitado? Será que você tem aceitado? E o primeiro caminho é: aceita as minhas palavras, seja guiado por elas. E o que mais? E guarda, ter com você os meus mandamentos. Guardar quer dizer conhecê-los e vivê-los. Para conhecer, você tem que gastar tempo amolando seu machado, lendo a Bíblia. Se você, pastor, eu estou na igreja, eu não quero nem saber de Bíblia, eu tenho uma preguiça de ler.
um cansaço. Você já ouviu falar em mudança de hábito? Mude seus hábitos. Se você não gosta de ler, comece a ler, mesmo contra a sua vontade. É contra a sua vontade que você vai aprender. Não é verdade? Tem comida que você, a primeira vez que você prova, você não gosta não. Mas se você começar a comer dela, você vai tomando gosto. Já viu isso? Eu cheguei aqui em Minas, tem uma coisa que o povo mineiro come, principalmente lá em Belo Horizonte. Aqui o mineiro daqui é meio metido a paulista, que é aqueles biscoitos de polvilho. Biscoito de polvilho. Quando eu cheguei aqui, eu chegava em reunião de pastores, às vezes reunião na sede, os pastores costumavam fazer, algumas regiões que eu passei, os pastores eram amigos, eles começavam a fazer um cafezinho para a gente, e sempre tinha aquele biscoito de polvilho. E eu vi os irmãos comendo aquilo com gosto danado, e eu ia comer, eu colocava, e dizia, mas que gosto tem isso, cara? Até coloquei o nome daquele isopor mineiro. Isso é um isopor. Está comendo isopor. Isso não gosto nada, isso não vale nada. Só que ali com os irmãos fui pegando, chegava um dia, toda reunião. Eu tinha um pastor, amigo, que tu fazia direto café, meu líder, fazia o café e comprava um pacotão daquele e tal. E eu comendo. Eu tomei gosto, quem achou hoje tão gostoso, o meu paladar se acostumou com aquilo, e hoje gostoso, né? Estou até exagerado, minha esposa diz, às vezes, exagero, quando vou comer, não compro sempre aqui, mas quando eu compro, até exagero. O que eu quero dizer, às vezes, é a leitura. Eu não gosto de ler. Eu vou ler. Não tenho hábito. Começa a comer da palavra todo dia, mesmo sem vontade. Começa a ler mesmo sem vontade. Pega um capítulo por dia para ler. Vai chegar uma hora que isso aqui vai te dominar. Pastor, não gosto de orar. Quando eu vou orar, começa a orar todo dia. Chegar um momento que vai ser um prazer orar. Mudança de hábito. Então aceita as minhas palavras, guarda contigo meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração a entender o entendimento. Então eu tenho que buscar o que? A palavra, recebê-la, aceitá-la, para fazer o meu ouvido atento. Quer dizer, eu vou para a igreja com o ouvido atento ao que está sendo pregado. Eu ligo a televisão, o missionário está pregando, eu vou estar atento ao que ele está pregando, deixar o meu ouvido atento à palavra de Deus. Às vezes o nosso ouvido está atento a ouvir tantas coisas. Tem gente que está com o ouvido atento a ouvir brigas de política, a ouvir futebol, a ouvir não sei o que, intrigas. Faz teu ouvido atento à palavra de Deus que está sendo ensinado da Bíblia. O coração ao entendimento, inclina o coração ao entendimento. Tem gente que o coração está inclinado a uma determinada coisa. Tem homem que é futebol demais. Tem outro que é a política demais. O cara tem uma paixão na política, só vive brigando por causa de política, às vezes afligido. Inclina o coração a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a Deus. Aí diz, se clamares com entendimento e com inteligência, alçares a tua voz. Então eu vou buscar sabedoria, eu vou clamar, pedir a Deus sabedoria, vou pedir a Deus inteligência, vou pedir a Deus entendimento, vou clamar em oração. Mas não é só clamar não, viu? Então vou agora só pedir sabedoria, Deus vai encher, vou fazer a pessoa, mas não. E se como prata a buscares, e como a tesouros escondidos esquadrinhais. Então eu tenho que pedir a Deus,
Mas eu tenho que buscar. Buscar como? Buscar como prata. Como é que você busca prata e ouro? Cavar terra, vai buscar na mina. A mina da palavra de Deus, do entendimento, está aqui na palavra, está na Bíblia. Então eu vou gastar tempo nessa Bíblia, eu vou trabalhar dentro da Bíblia. Deus me dá entendimento, me faz entender esse versículo, me faz entender esse capítulo, me faz entender a Bíblia, me faz entender a palavra. Eu vou ler, eu vou buscar, eu vou pensar nessa palavra, meditar nela, procurar entendê-la. Se fizer isso, que vai, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é o que dá a sabedoria, da sua boca que sai o conhecimento e o entendimento. Pronto, vou buscar nele. É ele que dá o entendimento. Mas eu tenho que pedir, eu tenho que dar atenção, eu tenho que buscar como quem busca prata e ouro. Eu tenho que fazer daquilo um tesouro que eu estou buscando, algo valioso. Não vou receber uma pregação de qualquer maneira, não vou ler a Bíblia de qualquer maneira, não vou estar fazendo, não, vou ler, vou procurar entender, vou esquadrar, vou meditar aqui. Vou afiar meu machado mais, orando mais, vou afiar meu machado, lendo mais a Bíblia, para me adquirir essa sabedoria que resolve problemas, que ajuda a resolver problemas. Se eu tenho problemas, tem algo que pode me ajudar a resolver, a sabedoria que Deus me dá, que vem de Deus. Quando você aprende, recebe essa sabedoria, você começa a entender como funcionam as coisas de Deus, e aí você age da maneira que ela funciona, e aí você resolve os problemas. Às vezes problemas que você já está há tantos anos para resolver, e com a sabedoria de entender as coisas de Deus, de buscar em Deus com verdadeira fé, você pode resolver isso. Amém, Jesus? É isso que precisamos. Fica aí essa palavra, em nome de Jesus.